Eu sou Silvana Rezende, sou coach, sou jornalista, consultora de empresas e auxilio pessoas a encontrarem o seu propósito de vida e a empreenderem de acordo com este propósito. Estava pensando no que eu ia gravar hoje para você e me veio à cabeça uma historinha que eu ouvi certa vez. É assim, tinha uma pessoa na janela e aí passaram na rua o pai, tá? Ele estava puxando um cavalo e a filha, tá? Criança, em cima do cavalo. E aí a pessoa na janela olhou e falou assim: nossa, mas que absurdo, esse pai, né? Dando prioridade, ele é tão mais velho, essa criança que deveria ir no chão e o pai deveria ir no cavalo, meu Deus do céu. Os mais jovens estão menos cansados, ou estão descansados, está errado isso. Tá. No dia seguinte, passou esse pai em cima do cavalo e a criança no chão. Aí uma outra pessoa olhou e falou assim: nossa, mas que absurdo, meu Deus do céu. Olha bem esse pai, como é que esse pai explora essa criança. A criança está no chão e esse pai em cima, meu Deus do céu. Como é que pode fazer isso com a criança? No terceiro dia, o que você acha que aconteceu? Passou o cavalo e em cima do cavalo o pai e a criança. Imagine que teve mais uma pessoa criticando. Que absurdo que esse homem está fazendo com esse cavalo. Como é que pode o cavalo carregar duas pessoas, meu Deus do céu? Que absurdo, esse cavalinho não aguenta isso. Como é difícil nós nos colocarmos no lugar do outro. Como nós estamos sempre exigindo que os outros nos entendam. E como que nós não conseguimos entender o outro. Isso faz parte de uma competência que falta na maioria das pessoas, chamada empatia. O que é empatia? É me colocar no lugar. Se eu estivesse lá com um cavalo e com uma criança, o que eu faria? Iria em cima, iria embaixo, iria junto com a criança, mas analisar a posição. Você não sabe se aquela criança estava doente, se aquela criança não estava doente, por isso ela tinha que ir em cima, não é? Você não sabe se era o pai que não estava bem e por isso ele tinha que ir em cima do cavalo e não no chão. Você não sabe se o cavalo era resistente e poderia aguentar as duas pessoas. Você não se colocou no lugar do outro. E a empatia, vou ler para você, é a capacidade de compreender o sentimento ou a reação da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Não é falar, se eu fosse você, eu faria isso. Não. Mas se eu tivesse passando pelas mesmas coisas que você está passando, se eu tivesse o mesmo histórico que você tem, que decisão que eu tomaria? É muito fácil ver do lado de cá e criticar a outra pessoa. Outra coisa que é empatia, capacidade de se identificar com a outra pessoa. Eu me identifico com aquela questão, com aquele problema. Em vez de eu estar aqui e a outra pessoa estar ali, eu posso até sair e ver aqui de fora como é que a outra pessoa age e como é que eu ajo. E depois fazer um outro teste, eu ir para o lugar daquela pessoa e falar o que eu faria se eu estivesse ali, com todo aquele histórico. E uma outra questão, que é a empatia, faculdade de compreender emocionalmente outra pessoa. Compreender. Você pode não aceitar, mas você vai compreender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Sentimento não se discute. Você não sabe o que aquela pessoa tem dentro dela para estar agindo daquela forma. Por isso, cada vez mais, no mundo do trabalho, antes de condenar o teu colega de trabalho, antes de condenar o teu chefe, o teu líder, antes de condenar o teu colaborador, se coloque no lugar dele e veja quais as condições que ele teve para te dar aquela resposta. Vê a pressão que ele está tendo, vê o conteúdo que ele tem, vê as informações que ele tem. Só depois você pode fazer um juízo de valor.
É muito importante. A partir disso, em casa, o marido se coloca no lugar da mulher, a mulher se coloca no lugar do marido, o filho junto aos pais, os pais junto aos filhos, em todos os sentidos. Eu tenho certeza que você vai condenar menos as pessoas, que você vai ver que se você tivesse naquela situação, com todo aquele enredo, você também poderia estar agindo daquela forma. E quando você percebe isso, em vez de criticar, você pode auxiliar aquela pessoa a encontrar formas que você pode ter visto e que ela não conseguiu ver para melhorar e ter uma atitude diferente e melhor e mais feliz. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado você com essa dica de hoje. Seja mais empático. O que eu estou tentando é também me colocar no seu lugar. E tomara que você tenha gostado do que eu fiz aqui, tá? Se você quiser nos acompanhar, vá lá no nosso canal do YouTube, tá? Em algum ponto aqui deve ter uma forma de você assinar o nosso canal. E também no nosso site www.silvanaresende.com.br e também na nossa fanpage silvanaresende.oficial. Um abraço para você e até o próximo vídeo, com certeza.